Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo para mais esse podcast Vamos Juntos. Uma alegria poder te receber aqui. E nós vamos começar o nosso podcast de hoje com esse texto aqui, escuta só. Veio ao mundo por Maria, foi por nós que ele nasceu, ensinou sua doutrina, com os homens conviveu. No final de sua vida, um presente ele nos deu. Observando a lei mosaica, se reuniu com os irmãos. Era noite, despedida, numa ceia, refeição, deu-se aos 12 em alimento, pelas suas próprias mãos. A palavra do Deus vivo transformou o vinho e o pão no seu sangue e no seu corpo para a nossa salvação. O milagre nós não vemos, basta a fé no coração. Que lindo, né? Esse texto é de São Tomás de Aquino. A tradição da nossa igreja assimilou esse texto e colocou nas orações que fazem as vésperas, ou seja, o comecinho da festa de Corpus Christi. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a festa de Corpus Christi. Com certeza hoje você vai ver ou já viu em algum jornal alguma matéria a respeito da festa de hoje. Em alguns lugares é ponto facultativo, é uma solenidade, ou seja, é um momento muito importante para a liturgia, para a vida da igreja. E nós vamos falar de Corpus Christi hoje, só que, claro, com algumas curiosidades a mais, com algumas falas mais interessantes do que aquilo que você vai ver no jornal. Então fica conosco que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito o episódio de hoje. Eu vou começar pelo básico, tá? A palavra Corpus Christi, logicamente, como já dá pra gente perceber, vem de outra língua, a língua latina, e tem como significado corpo de Cristo. O latim se parece muito em algumas palavras com a nossa língua portuguesa, porque é uma língua mais antiga e que deu origem, de certa forma, à nossa língua portuguesa, tá bom? Mas voltando à solenidade de Corpus Christi, nessa solenidade é celebrada a presença real de Cristo na Eucaristia. E ela é realizada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Então quer dizer que celebrou a Páscoa, 50 dias depois a gente teve a festa de Pentecostes, mais uma semana depois, no próximo domingo, foi a solenidade da Santíssima Trindade e agora a gente celebra a solenidade do Corpo de Cristo, ou seja, a nossa tão famosa Corpus Christi. Vocês vão ver por muitos lugares e muitas paróquias alguns tapetes que são colocados em que acontece uma procissão na qual o padre, junto com o corpo celebrativo, ele leva um ostensório, que é aquele objeto que comporta uma hóstia, ou seja, o corpo de Cristo, e ele passa por esses tapetes adornados, feitos de diversos materiais. Aqui no Brasil se usa muito serragem, areia colorida, cal, enfim, o que sirva para que o Santíssimo passe por cima desse tapete. A função desses tapetes é bem fácil de perceber, né? Ela serve para adornar o caminho pelo qual Jesus Eucarístico vai passar, tá bom? Isso tudo você vai ver nas matérias dos jornais por aí. A história principal que baseia essa solenidade de hoje começa com o padre Pedro de Praga. Esse padre era muito zeloso, no entanto ele estava começando a ter dúvidas sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Então ele começou a fazer uma peregrinação a alguns lugares sagrados lá na Itália para poder pedir a Deus a força do dom da fé, para que a fé dele fosse reacendida. Em uma dessas missas, quando ele celebrava, ainda no meio de sua crise de fé, houve um momento em que a hóstia branca, e vocês conhecem como é a hóstia, né? Transformou-se em carne viva e chegou até respingar sangue, manchando um paninho branco no qual é colocada as sagradas espécies consagradas, ou seja, o corporal, e também um outro paninho que serve para limpar o cálice, que é chamado de sanguíneo. E também a toalha do altar ficou toda respingada com esse sangue. Espantado com esse acontecimento, o então Papa, que era o Papa Urbano IV, pediu para que esses objetos que foram manchados com sangue e também esse pedaço de carne no qual a hóstia se transformou, fossem transportados para uma igreja em Orvieto, lá na Itália mesmo. E aí
Essa foi a primeira procissão com o corpo de Cristo, né? O corpo e sangue de Cristo. Então, a festa verdadeiramente se inicia com esse transporte aí, a primeira procissão eucarística, vamos dizer assim, que acontece na história de maneira solene, né? A pedido de um papa. E aí, a partir de 11 de agosto de 1264, olha quanto tempo, o papa lançou, a partir de Orvieto, para o mundo católico, o preceito de uma festa solene em honra ao corpo e o sangue do Senhor Jesus. Assim, minha gente, a solenidade do corpo e sangue de Cristo, a solenidade de Corpus Christi, pode servir para a gente como uma grande meditação sobre o valor, sobre a importância da Eucaristia na nossa vida. A Eucaristia, ela faz parte do grupo dos sacramentos, ela é um dos 7 sacramentos. Inclusive, a gente pode escolher também um episódio para falar sobre os sacramentos da igreja, né? Se quiser, manda a sugestão para a gente pelas nossas redes sociais, tá bom? Bem, a Eucaristia, como um dos sacramentos, foi instituída na Última Ceia. É um episódio especial aí que todo mundo já deve ter conhecimento, todo mundo já deve ter ouvido falar, isso é retratado em filme, em quadro, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, referindo-se ao pão, e diz, isto é o meu sangue, referindo-se ao vinho. Depois ele diz, fazei isto em memória de mim. Você pode encontrar esse texto no Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26, versículo 26 em diante. Dessa forma, a gente consegue perceber que quem pediu que a gente celebrasse ao longo do tempo e da história a Eucaristia foi o próprio Jesus, o próprio Cristo. A Igreja cumpre esse mandamento até hoje e vai continuar cumprindo até a volta de Jesus, a fim de que a presença de Jesus verdadeiramente possa se fazer de maneira salvadora na nossa história, na história do povo de Deus. O texto bíblico que mais evidencia a doutrina da Eucaristia é o capítulo 6 de São João. O Evangelho de João, capítulo 6, é um discurso sobre a Eucaristia. E Jesus mesmo que pronuncia. Ele fala assim, em um dado momento, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 56. A Eucaristia, dessa forma, é a realização da promessa de que Jesus disse, eis que estarei convosco até o fim do mundo, capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Santo Tomás de Aquino, um santo muito famoso e muito importante para a história da Igreja, falou já desse jeito, nenhum outro sacramento é mais salutar do que a Eucaristia, pois nele os pecados são destruídos, crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada de todos os dons espirituais. A Eucaristia é o memorial perene da paixão de Cristo, o cumprimento perfeito das figuras da antiga aliança e o maior de todos os milagres que Cristo realizou. E a celebração da solenidade de Corpus Christi, ela é composta dessa forma. Tem uma missa, depois uma procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento, a Jesus Eucarístico. O destaque maior nesse dia é a procissão com o Santíssimo, com a qual é recordada a caminhada do povo de Deus. No Antigo Testamento, a tradição da nossa fé diz que o povo foi alimentado pelo maná, um alimento que veio do céu, caiu do céu no deserto para eles. E hoje, o nosso povo, o povo de Deus, é alimentado com o próprio corpo e sangue de Cristo. O verdadeiro pão da vida é Jesus. Bom, e para quem não sabe, além desse milagre lá em Orvieto, na Itália, aconteceram diversos outros milagres eucarísticos ao redor do mundo na história da nossa igreja. E eu vou falar alguns para vocês a partir de agora. Vamos juntos? Peraí, calma lá. Você não sabe o que é milagre eucarístico? Então vou só dar uma explicaçãozinha aqui para a gente verdadeiramente ir juntos, tá? Bom, milagre eucarístico são manifestações impossíveis de serem explicadas e alguns acontecimentos sobrenaturais na vida de alguns padres, de alguns religiosos, religiosas e demais pessoas do povo de Deus. Até hoje foram constatados mais de 100, meu filho, mais centenas aí de milagres eucarísticos. E nos lugares onde esses milagres acontecem, verdadeiramente se tornam lugares especiais. E muita gente que faz peregrinação de fé acaba passando por esses lugares. Bem,
O primeiro, a gente já falou de Oviedo, mas existe o milagre eucarístico mais famoso, eu acredito, na história do nosso povo recente, que aconteceu em Lanciano, na Itália também. Acredito que esse milagre de Lanciano é um dos mais antigos. Lá na Itália, no ano de 700, um monge acaba celebrando a Eucaristia e realiza a consagração. Depois disso, conta-se, que a hóstia e o vinho se transformaram em carne e sangue. Tanto a hóstia transformada em carne quanto o vinho transformado em sangue são depositados no cálice da igreja e permanecem nele até passarem por alguma análise científica. E essas análises, minha gente, constataram o quê? Vou dizer para vocês. As fibras da carne indicam que esse pedacinho aí pertencia ao miocárdio, que é um pedaço do coração. Não havia indícios nenhum de lesões ou cortes naquela carne que está lá dentro do cálice. Ela é como se fosse um pedaço inteiro. O sangue que estava lá naquela carne é do tipo A. E o tipo sanguíneo do vinho era o tipo AB. Olha só, o meu tipo sanguíneo é esse daí também, AB. É um sangue muito comum aos judeus e foi identificado também lá no Santo Sudário, que inclusive está na igreja, na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, lá na Itália, em Turim. A carne do cálice era bem antiga, mas não tinha sinais de alterações em sua substância, não tinha putrefação, ou seja, problemas com a conservação, a carne não ficava podre. Isso daí se tornou um dos milagres mais famosos, milagres eucarísticos da história. Se você for pesquisar aí na internet milagre de Lanciano, você vai poder encontrar fotos desse pedaço de carne e da quantidade de sangue que vai estar lá, tá bem? Bem, em Tumaco, na Colômbia, também aconteceu um milagre eucarístico bem interessante. Esse milagre é assim: um padre com sua comunidade celebrava a Eucaristia e se preparava para uma procissão quando começou a se formar um tsunami lá em Tumaco, na Colômbia. Então o padre, revestido de sua fé, pegou o ostensório, colocou a hóstia dentro e foi com sua comunidade em procissão até a beira da praia. Quando ele ergue a Eucaristia em direção àquele perigo que estava para acontecer na cidade, a água foi baixando e as ondas não destruíram a cidade de Tumaco. Isso aconteceu no início do século XX, lá na Colômbia. E vou falar agora de um mais recente que aconteceu em Buenos Aires. Inclusive tem até foto desse momento, fotos bem nítidas a respeito deste milagre. Bom, no ano de 1996, uma hóstia teria sido encontrada por uma fiel no final da distribuição da Eucaristia, no momento da missa. E essa igreja se encontrava lá no centro comercial de Buenos Aires. Bom, essa hóstia tinha sido jogada em um candelabro. Ela estava jogada lá. Alguma pessoa desistiu de comungar e deixou por lá mesmo. Esse descarte da hóstia foi comunicado ao padre responsável, que estava celebrando a Eucaristia. Ele pegou essa hóstia e colocou numa tigelinha com água e esperou essa hóstia dissolver. Bom, no outro dia ele chegou lá para procurar a hóstia que possivelmente teria sido dissolvida, e o que foi que ele encontrou? Ele percebeu que no lugar daquela hóstia tinha uma substância com sangue. A substância ficou durante anos guardada em segredo. O padre não quis mostrar para as pessoas. Afinal, essa hóstia iria se decompor, Com o passar do tempo, esse pedaço de carne. Mas o que, minha gente? Não aconteceu isso não. Por isso, o então cardeal Jorge Bergoglio, que é o nosso Papa Francisco, decidiu levar esse pedacinho de carne para análise científica. O que foi que eles perceberam lá? Então eles perceberam que esse tecido sanguíneo, esse tecido de carne, pertencia ao ventrículo esquerdo do coração de alguém com cerca de 30 anos, cujo sangue era do tipo AB, novamente, e teria sofrido muito antes de morrer. Minha gente, esses são alguns dos milagres eucarísticos e com certeza tem muitos outros aí verificados pela igreja. Bacana, saber dessas histórias? Bem, existem muitas outras histórias como essa, muitos outros milagres eucarísticos ao redor do mundo, e vale a pena também dar uma conferida hoje, já que provavelmente você não foi trabalhar, já que provavelmente não teve aula, porque é ponto facultativo. Que tal passar também um tempinho do seu dia fazendo essas pesquisas? Bom, o que todas essas pesquisas vão apontar nesses milagres eucarísticos é para a figura de Jesus.
para aquele homem que disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, para aquele homem que disse: tomai todos e bebei, isto é meu sangue, fazei isto em memória de mim. Em todas as missas, sobre o altar, a gente percebe os sinais do sacramento da Eucaristia, que é o pão e o vinho. Enquanto o pão consagrado, que vem do trigo, que é plantado por muitas pessoas, por mãos calejadas, de mulheres, de homens, e o vinho também consagrado, que vem da uva, plantada e colhida pelo suor de muita gente do campo, nem sempre justamente remunerado. Por isso, no sacramento da Eucaristia, são irradiados trabalhos e sonhos, alegrias, tristezas, também injustiça sofrida por muitas pessoas. Na adoração que a gente sempre faz ao Santíssimo, principalmente no dia de hoje, não nos esqueçamos de perceber Jesus crucificado. Cristo morreu por nós. O seu corpo, que hoje levamos em procissão, é um corpo chagado, é um corpo que sofreu injustiça. E junto com o corpo de Cristo, tantos outros corpos são chagados, são crucificados na nossa sociedade. Muitos irmãos nossos, jovens, são flagelados por sua cor, por sua sexualidade, por seu estilo de roupa, por sua cor de cabelo, às vezes por suas escolhas que nem sempre foram bem pensadas. Tantas mulheres e tantos homens são flagelados na nossa sociedade também por não terem dinheiro, por não terem posição social. E muitos deles passam por nós todos os dias, no caminho para casa, no caminho para a universidade. Eles estão às vezes sentados, eles estão às vezes de pé, pedindo atenção, comida, algum dinheiro para poder viver. Esses corpos são corpos sofridos, como o corpo de Cristo, que a gente adora, que a gente percebe que antes da entrega na cruz se entregou a nós no pão e no vinho. Essa grande injustiça social que o corpo do povo de Deus sofre, como o corpo do próprio Cristo sofreu, é denunciado há séculos e séculos, como, por exemplo, por São João Crisóstomo, um grande santo da igreja, que falou em um de seus sermões assim: você poderia dizer-me como é que você é rico? De quem você recebeu essa riqueza? E este, de quem a recebeu? De um antepassado, você dirá. E assim podemos continuar até o princípio. Mas você não consegue demonstrar que a sua riqueza seja justa. Não se pode negar que tudo começou com uma injustiça. Sabe por quê? Porque Deus, no início, não criou um rico e um pobre. Ele não deixou que descobrissem tesouros, ao passo que escondeu alguns tesouros para outras pessoas. Deus deu a todos a mesma terra para ser cultivada. Deus distribuiu tudo a todos, como se todos fossem irmãos dele. O próprio São João Crisóstomo falou isso, está na tradição da nossa fé. Esse tipo de denúncia social deve ser muito cara a todos nós. Participando então, minha gente, da solenidade do corpo e do sangue de Cristo, não deixemos de contemplar o corpo de Cristo que está flagelado, que está desfigurado nos corpos de tantas pessoas flageladas, desfiguradas, uma vez que todos nós formamos um só corpo, como diz a leitura de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Diz assim: o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, todos nós somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Tomara que sobre esses lindos tapetes que a gente confecciona em nossas comunidades, que percorrem as ruas com o Santíssimo Sacramento, no corpo de Cristo sejam denunciadas as chagas que ainda rasgam os corpos, sobretudo dos mais necessitados. Então é isso, minha gente. Deixo vocês com esse pensamento, com essa reflexão, e nos encontraremos todos juntos, além da semana que vem, hoje, na Eucaristia, no corpo de Cristo, do qual somos membros. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejamos todos corpo de Cristo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos juntos?
Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.